Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita gratidão que nós recebemos todos aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Assim, tranquilo, confiante, sereno, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai. Porque antes de iniciarmos a nossa reunião, nós fazemos uma prece de agradecimento por estarmos nesta casa, nesse pronto-socorro, onde nós, quando entramos aqui, nos sentimos acolhidos, abraçados, amparados pela espiritualidade. E assim a nossa gratidão a eles por todo este carinho. Em forma de retribuir aquilo que nós recebemos todos os instantes do nosso Pai Criador, a oportunidade da vida, da fala, do ouvir, da família, dos amigos. Como é bom estar reunido na seara do Mestre com todos os amigos, encarnados como desencarnados. E assim, Pai de amor, a nossa gratidão. Nós pedimos a Ti que fiquem conosco, que nos ajude, que nos auxilie, ensine-nos, Mestre Jesus, a doar sem esperar nada em troca, amar sem esperar a ser amado, doar do que receber, Senhor. Como é bom nós podermos ter algo para doar para alguém, um abraço, ele pode curar um ser humano. Quando nós doamos esse abraço com amor, com fé, com carinho. Quando nós damos uma palavra de consolo a um irmão, isso também nos fortalece. E o Senhor sempre está dando a nossa intuição para que nós possamos fazer deste momento um momento feliz, um momento de felicidade, de fraternidade para com o outro. Deus, nosso Pai. Mais uma vez nós te agradecemos ao nosso mentor por nos acompanhar, por nos direcionar. E assim, Senhor, nós te pedimos, ficam conosco. Convidamos Jesus, como eu sempre falo, para ele sentar-se à mesa conosco. E que nesse instante, todos vocês aqui presentes, como os ausentes, possam sentir a presença do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é o desânimo. O livro Fonte Viva, capítulo 61. O autor é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem fará a palestra para nós é a nossa irmã Roseli. Vamos abraçando amorosamente para que ela seja muito feliz. Seja feliz, querida. Olá, meus queridos. É um prazer estar aqui. Eu quase não venho aos sábados, mas sempre uma alegria, sempre uma oportunidade nova da gente estar reencontrando alguns amigos e principalmente da gente estar aqui nesta casa que nos dá tantas oportunidades da gente cuidar do espírito, né? No nosso dia a dia corrido, na nossa semana, a gente acaba esquecendo dessa importância que tem cuidarmos do espírito, porque afinal de contas é ele que vai sobreviver a tudo isso, né? O espírito imortal. Então nós desencarnaremos, nosso corpo vai voltar para a terra, vai se dissolver, formar outros corpos da natureza e o espírito vai sobreviver, vai para a espiritualidade, vai continuar seu trabalho, seus estudos, desenvolvimento, e a hora que der, a certeza é que a gente ainda volta para cá algumas vezes. Então, nós saudamos a vocês que estão aqui neste momento, a todos aqueles que estão nos acompanhando pela rede social também. E vamos começar a nossa palestra de hoje com esse tema, desânimo. Em alguns livros, no Fonte Viva, o capítulo fala do nunca desfalecer, e em outros ele fala referente ao desânimo. E aí, será que se a gente persistir
impedir alguma coisa, será que a gente consegue? Será que Deus vai ceder a nossa perseverança, a nossa persistência? A perseverança é uma palavra que, dentro da doutrina espírita, ela tem uma abrangência muito maior do que essa pequenez aqui da vida corpórea. Você tem que ser perseverante nos seus desejos para você conseguir. E será que é assim que acontece? É o que o tema vai nos trazer hoje, vai nos auxiliar a nós utilizarmos a melhor das ferramentas em que, se a gente for perseverante, a gente vai provavelmente conseguir muitas coisas. A oração. O Emmanuel, ele começa sempre trazendo uma passagem de um dos evangelhos, e nesse capítulo ele trouxe um pequeno trecho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Eu vou ler o texto todo para vocês, ele não é muito longo, para a gente poder se localizar no tema. Então, começa lá em Lucas: propôs-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o texto começa: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocada entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda-te, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, o trecho de Lucas fala que esse texto ele foi baseado num ensinamento de Jesus em que ele trazia uma parábola. E que a parábola que ele trouxe chama-se Viúva Persistente. Na época de Jesus, a mulher, como figura feminina, ela já não tinha uma grande importância na sociedade, né? A mulher, ela era tida como uma dona de casa, ou uma pessoa que ia dar continuidade através da fertilização, ia dar continuidade à família, ao nome do marido.
Quando ela enviuvava, piorava um pouco a situação dela, né? Então, ela, além de tudo, ela não tinha um marido. Então, a importância dela era até menor do que a própria mulher, isso naquela sociedade da época. Hoje está tudo bem diferente, ainda temos conquistas, mas estamos melhores. Mas, enfim, Jesus conta que existia uma viúva que ela era muito persistente, ela tinha um desafeto com um adversário e ela ia todos os dias perante um juiz e falava assim para ele: faze-me justiça contra meu adversário. Ela fazia isso todos os dias. E o juiz, ele era uma pessoa assim arrogante, sabe? Ele não acreditava em Deus, ele não respeitava as pessoas, mas devido à persistência daquela mulher, a perseverança dela em ir lá todos os dias e se queixar pedindo justiça, ele falou: eu vou atender ao pedido dessa mulher apenas para que ela não venha mais me importunar. Quer dizer, ela, pela persistência, pela perseverança, ela venceu o juiz pelo cansaço, ela foi atendida. E às vezes, no nosso momento de oração, a gente acha que também persistindo em algum pedido, a gente vai conseguir o que a gente quer. Primeiro que a oração ela deve ter uma objetividade. Nós estamos orando para quê? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, Jesus conclui para nós dizendo que se um juiz injusto atendeu a um pedido por causa da perseverança da viúva, o que dirá Deus, que nos ama, que nos criou, nos conhece, que é infinitamente justo, sábio e bom? Será que ele não vai atender aos nossos pedidos, ao nosso clamor da nossa fé, às nossas angústias que nos tomam e que a gente, em oração, a gente abre o coração para ele? Então, a palestra de hoje, esse texto, ele tem por objetivo realmente nos elucidar a respeito dessa perseverança que a gente deve ter. A gente deve ter perseverança em todos os momentos da nossa vida, porque aqui num planeta de provas e expiações, as coisas acontecem de modo a que a gente possa refletir. Então, muitas situações de violência, de dor, com a gente, com o outro, faz com que a gente reflita, faz com que a gente desenvolva sensibilidade, fraternidade, amor pelo próximo, em que a gente comece a despertar em nós a vontade de fazer a caridade, que seja ela a caridade material, como a gente vê nas muitas situações de catástrofe, a gente doa roupa, a gente doa alimento, água, a caridade. A caridade material não importa, é o princípio da gente praticar a caridade, aquela caridade desinteressada, em que a gente faz caridade para alguém que a gente nem conhece, a gente não vai provavelmente nem encontrar aquela pessoa, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente desenvolve essa vontade de ser caridoso. Então, essas superações das nossas provas e expiações, que são comuns aqui no nosso planeta Terra, porque nós estamos em aprendizado, nós estamos em processos evolutivos, e evoluir, a gente precisa crescer, significa o crescimento. A gente fala sempre em crescimento moral, intelectual está muito bem, obrigado, a nossa inteligência está atingindo patamares assim que a gente não imaginava rapidamente, mas a moral ainda está mais lenta. Por quê? Porque a moral exige sacrifício, né? A moral exige a gente quebrar regras, a gente quebrar as nossas crenças, aquilo em que a gente acredita, né? Aquele mundo muito materializado, o nosso apego ao material, que faz com que a gente tenha muito mais atitudes ligadas a esse contexto material do que atitudes ligadas aos valores morais. Então, por isso que a questão moral é mais difícil da gente conseguir desenvolver, diferentemente do que é a intelectual. Mas o fato é que esse texto traz para nós essa necessidade da gente entender que não tem como a gente se iludir. É um mundo de provas e expiações ainda, a caminho da regeneração, é um mundo difícil, mas
a gente deve sim persistir, a gente deve construir, para que a gente tenha a força da nossa persistência, uma fé raciocinada, aquela fé que ela não vacila, aquela fé que não fica em dúvida diante de uma circunstância. Essa fé raciocinada, ela só é desenvolvida a partir do momento em que a gente se entrega ao conhecimento. Não nós aqui estamos falando, a gente né, ouve e às vezes, não, o que ela falou está certo. Não, nós somos seres humanos aqui como vocês, estamos aprendendo, falhando, nos equivocando. A gente tenta transmitir a palavra da doutrina, dos espíritos, mas a gente também ainda tem as nossas imperfeições. Por isso que a fé raciocinada, ela se desenvolve com o seu próprio conhecimento. É você buscar, é você aprender, é você ouvir e daquilo ali você não aceitar aquilo como uma verdade, mas você construir a sua própria verdade. Porque ninguém é dono da verdade, não existe o dono absoluto da verdade. A verdade é de cada um de nós. Então, o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. E como é que a gente constrói isso? Pelo nosso conhecimento, pela nossa reflexão, através de um estudo, de um texto, pela prática das coisas da vida. Então, quando a gente, por exemplo, está aqui na casa espírita e se fala da oração, se a gente não pratica a oração, a gente não sabe o que é, a gente não sente o que é a oração, que é tão falada, a ferramenta, e ferramenta maravilhosa, instantaneamente a gente recebe, no momento da oração, se for um momento de angústia, de dor, de medo, a gente recebe aquele bálsamo consolador. É como se fossem jogadas, igual a gente lê na literatura da André Luiz, ele fala muito pétalas de luz, é como se acontecesse isso, a gente não tem condição de ver, mas se ele falou lá da espiritualidade e a gente faz a oração e sente isso, a gente vai saber que isso é verdadeiro. Agora, se a gente só acredita no que ele fala, que ela vai ficar em dúvida. Quando a gente vai fazer nossa oração, se ela não é firmada na fé raciocinada, a gente vai falar, bom, eu vou orar, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou sentir. Quando você conhece, quando você pratica e sente, você vai com toda certeza de que aquela oração, de que se você perseverar, você vai, pelo menos, receber uma boa resposta lá de Deus. Então, é importante a gente aprender como é o valor da oração. A oração, perante a doutrina espírita, ela tem 3 finalidades. A finalidade de você louvar, a finalidade de você agradecer e a finalidade de você pedir. Então, louvar, o que significa louvar a Deus, que é uma frase bem comum também, principalmente no mundo evangélico, a gente, vamos louvar a Deus. Então, o que significa louvar? Louvar é você aceitar, é você acreditar, reconhecendo a grandeza do Criador, reconhecendo que nós somos pequenininhos perante Deus. O que é Deus? Deus, segundo a doutrina espírita, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, que é Deus? Ele não pergunta quem é ou o que é, porque a gente não sabe de verdade que é Deus. Então tem que ficar uma pergunta mais neutra. Deus, em primeiro lugar, não é uma personalidade, não tem um corpo, não tem uma imagem. Não sabemos. Mas então você está falando aí da fé cega, então eu tenho que acreditar no que é Deus? Se a gente não sabe, às vezes a gente tem que desenvolver o nosso próprio raciocínio. E a lógica diz que, segundo os espíritos, Deus é a inteligência suprema, não há nada nem ninguém mais inteligente do que ele e causa primária de todas as coisas. Então, tudo que a gente vai desmembrando, essa madeira, esse microfone, tudo que a gente vai desmembrando em partículas cada vez menores, as nanopartículas e todas as partículas aí menores que a gente ainda nem conhece, a gente vai chegar num momento que não vamos saber dizer, olha, isso aqui veio daqui. Então, se não veio, foi criado por essa inteligência suprema. Então, quando a gente acredita nisso, porque é o que nós entendemos do universo,
Como que a gente vai entender o universo? Existem as leis da física? Existem, mas ele funciona tão perfeito, é uma engrenagem tão perfeita, não é? A nossa vida, embora entremeada de dor, de perdas, de ganhos, de alegria, de tristeza, se a gente observar, ela é uma engrenagem perfeita. A nossa vida não tem falhas. Então, só pode ser guiada, só pode ser comandada por uma energia que a gente ainda desconhece. Quando a gente desconhece, a gente tem que ter a humildade de dizer, não, eu não sei direito o que é Deus ainda, mas eu entendo realmente que existe algo que nos comanda e que eu não sei muito bem o que é. Então, louvar a Deus é a gente reconhecer essa grandeza dele, reconhecer a sabedoria e a justiça. Se a gente olhar para a nossa vida, mesmo que a gente assim não compreenda, mesmo que a gente não aceite as nossas perdas, as nossas dores, as nossas doenças, nós vamos ver na nossa vida, analisando friamente, buscando o autoconhecimento, que tudo o que está no nosso entorno, tudo que nos acontece, não tem uma causa diferente do que nós mesmos, do que as nossas atitudes, do que as nossas condutas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores e causas atuais das aflições. E os Espíritos nos orientam. Você está aflito? Olha a sua vida hoje, faz uma repaginada, faz uma ressignificação, lembra de fatos da sua vida. Se você não encontrar ali a causa das suas aflições, quer dizer, atos nossos, pensamentos nossos, condutas nossas que causaram isso, você vai encontrar isso na outra vida. Mas a outra vida tem aquele véu que Deus coloca para nós, né? Para a gente não saber quem fomos. E que bom! Porque a gente está aqui hoje em plano de provas e expiações imperfeito, significa que na outra vida a gente foi igual ou pior. Então, Deus coloca esse véu para nós para que a gente possa, o que não é verdade, mas como que recomeçar do zero. Mas a gente já tem uma história, mas a gente não sabe direito essa história. Mas ela está lá. Os nossos atos estão lá, e isso não se perde. Nossas conquistas, nossas virtudes, nossos equívocos, nossos prejuízos, eles estão lá. Então, para que a gente possa, no dia a dia, se livrar das nossas culpas, conscientes e inconscientes, a gente precisa resgatar, não como uma punição, mas como um acerto de contas nosso com a nossa própria consciência, que é o nosso juiz, né? Fazendo uma analogia com a parábola. Então, quando a gente reconhece, quando a gente se permite olhar a natureza e fala, olha, Deus está num pássaro que voou ali, um beija-flor, Deus está no meu vizinho, Deus está no meu amigo, Deus está naquela criança, Deus está naquele animal, naquela flor, na terra, na pedra, em tudo. Em tudo está a presença de Deus. Então, isso é a gente louvar a Deus. É falar, não, Deus existe, Deus está na minha vida, Deus está nas coisas. Então, eu louvo a essa presença de Deus. Então, a oração no sentido de louvar é esse. A oração para agradecer, né? Claro, a gente sempre agradece. Agradecer por tudo. Diz Paulo, né? Agradeça aquilo que é bom e aquilo que não é. Nas minhas palavras, nas dele, ele falou de outro jeito mais bonito. Mas ele fala, dê graças a tudo, ao que é bom, ao que é ruim. Então, para a gente entender que o sofrimento, as coisas pelas quais a gente passa, não são castigo de Deus, mas são aprendizado. É que a gente não enxerga assim ainda. Por isso que a gente teima em continuar se equivocando, porque a gente não enxerga que quando a gente vai parar de sofrer? Quando a gente parar de se equivocar. Quando a gente parar de ter atitudes que não são condizentes com as leis de Deus, quando a gente parar de ter esse apego extraordinário às questões materiais, esquecendo que nós não somos daqui. A nossa origem não é esta, a nossa origem é espiritual. A gente está aqui, uma personalidade transitória que um dia vai acabar e não vai existir mais como corpórea, né? Porque vai continuar existindo como espírito. Então, entendendo, agradecendo que o sofrimento ele vem para o nosso aprendizado, retirar daquela dor
A gente sente o luto por uma perda, a gente sente a dor de estarmos com uma doença séria, a gente sente tudo isso. Mas se a gente trazer para nós essa energia de agradecimento e tentar retirar daquele momento um aprendizado, o que é que essa doença quer de mim? Essa doença quer que eu entenda que eu não posso controlar tudo, que eu não posso controlar o outro, que eu só posso controlar o que depende de mim? Será que não é isso que a doença quer? Será que não é isso que a doença quer quando ela ensina a gente a ter humildade perante uma situação que às vezes é maior do que nós? Não é? Então, é agradecer, podendo agradecer aquilo que é ruim também, porque a gente começa a ver isso como um aprendizado. E o fato é que a matemática lógica da doutrina espírita, ela fala para a gente: pare de cometer equívocos, pare de falar palavras ruins, pare de desejar o mal para o próximo. Seja uma boa pessoa, de forma geral. Aproveite as oportunidades que todos os dias chegam para praticar a caridade. Menor que seja, não importa. Todo dia a gente tem oportunidades de ser melhores. Então, agradecer a Deus é quando a gente toma essa consciência e fala: Deus, obrigado de coração por tudo o que o Senhor está me apresentando nesta vida. E aí, por fim, a oração também é para a gente pedir, que é o que a gente faz muito bem, né? Então, mas pedir é legítimo também. A gente tem as nossas imperfeições. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui, a gente não estaria pedindo nada, porque a gente já teria tudo o que a gente quer, não é? Mas o modo como a gente pede é que faz a diferença, né? Então, isso não significa que a gente não pode abrir o coração a Deus e falar: ai, Deus, eu queria tanto que meu filho que está doente, que ele passasse, que ele não tivesse, que ele fosse curado. Quem que pode condenar um pedido desses? Não é ninguém, muito menos Deus. Mas a gente tem que saber pedir. E o saber pedir é a gente usar a oração para a gente receber aquela energia de força que eu falei no começo, aquele bálsamo que vai nos fertilizando o coração, o corpo, a mente, para a gente não desanimar, para a gente não desfalecer diante da dor, diante do problema, né? Então, quando a gente faz a nossa oração, a primeira coisa que acontece, a gente é como se ligasse um canal de sintonia diretamente com aquilo que é superior, com tudo que seja superior, que esteja no universo, que esteja aqui próximo de nós. Então, é aquele canal que nos liga diretamente a Deus, a Jesus e aos espíritos. Quem são os espíritos? Prepostos de Deus, porque Deus é onipotente, onipresente, está em tudo, pode tudo, mas ele tem os seus prepostos, assim como nós somos prepostos de Deus encarnados. Tem os espíritos encarnados, prepostos de Deus, e nós também estamos aqui com a missão de auxiliar a Deus a que toda essa providência divina ela possa se concretizar, né? Então, quando a gente pede forças para superar as dificuldades, a gente pede paciência, a gente pede resignação, a gente pede coragem, que eu tenha coragem para enfrentar isso que está vindo, que está se apresentando na minha vida, que a gente tenha coragem, que a gente tenha força, porque a vitória como espíritos, né, é a gente lutar por aquilo que a gente supera. Quando a gente supera alguma dificuldade, a gente se sente um vitorioso. É como se a gente tivesse conseguido todas as benesses da vida. Eu superei essa dificuldade, eu superei uma doença, eu superei uma perda, eu superei uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma dificuldade pequena, grande que eu tenha, eu superei. Então, a gente sai como vitoriosos de tudo isso. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui, eu gosto de trazer uma poesia, né? Quem me conhece assim de outros dias sabe que sempre que eu tenho oportunidade, não sou eu que faço, mas eu gosto de trazer, porque eu acho que, às vezes, os temas são densos, né? A doutrina ela é muito consoladora, mas ela também traz para nós a responsabilidade. Então, em tudo que a gente fala em espiritismo, a gente sempre se coloca como corresponsável daquilo que é ruim, mas também corresponsável daquilo que é bom. Então, às vezes, se torna um
pouco denso. Então, eu trago uma poesia para amenizar um pouco, para trazer um refrigério para a nossa alma, né? E eu gosto muito do Braulio Bessa, vocês devem conhecer, até tem uma poesia que eu trouxe, que é bem conhecida dele, chama Recomece. Eu já aviso que eu não sei declamar poesia, mas vamos lá. Então, olha, o título é Recomece, é do Braulio Bessa, e ele fala assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Então, tem tudo a ver com o nosso tema, da gente persistir, da gente recomeçar. A cada queda, a gente se levanta e recomeça. A cada momento difícil, a gente entende que é aquela hora que a gente precisa recomeçar, que a gente precisa retomar. A gente teve o nosso tempo de tristeza, da gente ficar ali fechadinho em nós mesmos, mas chega a hora que a gente tem que voltar à vida, voltar às atividades, voltar à rotina, porque aqui a vida continua. E a todo momento, a cada reencarnação, é hora da gente recomeçar a reconstruir, a se refazer, buscando sempre a gente ter uma reconstrução, um refazimento melhor do que o anterior. Então, é esse o intuito de hoje, da nossa palestra, do nosso tema. A gente agradece. Agora chegou a hora das perguntas, de alguém tirar suas dúvidas, só levantar o braço que a nossa amiga levará o microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Essa palestra está muito legal, motivante, né? Obrigada. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão dos estados mentais e a perseverança. Né? Esse poema também foi bem esclarecedor do tema, né? Mas eu acho que uma palavrinha a mais sobre isso ajudaria. Se você puder falar sobre os estados mentais, da espiritualidade e essa questão da perseverança. Você quer dizer da pessoa que tem uma problemática mental, é isso? Como é que ela trabalha? É que em relação às frequências mentais, né? Ah, tá. As frequências mentais, elas estão aí, né, gente? Elas estão aí, estão lá no mundo espiritual, elas estão aqui. Ou a gente acha que o encarnado ele não transfere para a gente as suas próprias energias? Claro que sim. Quantas vezes a gente vai num ambiente e a gente sai de lá carregado, a gente sai, né, cansado, parece que a gente carregou 1 quilo, 10 quilos na mochila, né, as costas, o corpo pesado. São energias que a gente transfere. Mais uma vez,
vez, a oração, ela nos ajuda nesse sentido. Se é um ambiente, por exemplo, vamos falar do trabalho, ambiente profissional, né? Tem ambientes que são difíceis, são muito competitivos, que as pessoas, elas estão lá, parece que elas não estão como uma equipe, elas estão pessoas individuais, cada um faz o seu, né? Sem pensar no próximo, sem pensar se está prejudicando. Então, o ambiente de trabalho, a gente pode, quando estiver no caminho para ir para trabalhar, a gente pode ir começando já a fazer uma oração. Se puder fazer um evangelho no lar, ali você quietinho, o teu evangelhozinho pequenininho de bolso lá na sua gaveta, né? Porque às vezes as pessoas não gostam, né? Tem preconceito contra certas doutrinas. Então faz ali o teu evangelho. Gente, nós somos capazes de mudar todo esse fluido que nos envolve. Porque se vocês estudarem doutrina espírita, tem lá o capítulo, se eu não me engano, da Gênesis, é o 14, que fala dos fluidos. Aqui não tem espaço vazio. Na espiritualidade não tem. Está tudo composto de quê? De fluidos. Fluidos de quem? Fluidos nossos. Fluidos da espiritualidade que está aqui trabalhando em cada um de nós. Aqui, os fluidos são bons, a gente se sente bem. A gente chega carregado, às vezes, com raiva, mas a gente sai daqui, a gente sai bem. Por quê? Porque todo mundo que está aqui, embora possa estar trazendo um monte de problemas, a gente está aqui imbuídos da gente receber. Então, a gente está transmitindo, a gente está exalando um fluido bom. Né? Agora, não é todo lugar que é assim. Na condução, na rua, são pessoas de todos os tipos que estão passando por diversas dificuldades. Então, a blindagem que a gente tem é essa, é a oração, é a gente estar conectado com o alto. Quanto mais a gente puder, mas não é fácil, como é que eu vou estar toda hora em oração? Não é, você pensando, não precisa fazer um Pai Nosso, uma Ave Marias, né? Ou uma oração qualquer que você queira. É só você... Não está bem? Você fala assim, ai Deus, hoje eu não estou muito bem, preciso de forças, preciso de amparo, é uma coisa simples, sabe? Eu, às vezes, não acordo bem de manhã, falo, olha Deus, hoje o senhor precisa trabalhar aqui comigo, porque o negócio não está fácil, eu estou com uma energia ruim, né? E aí a gente vai percebendo que a gente vai melhorando, a gente nunca está sozinhos. Agora, dependendo do que a gente pensa, dependendo do que a gente faz, a gente tem companhias espirituais de acordo, porque a gente se liga aos espíritos como? Pelo pensamento. Então, sempre vai ter um ali que não é que ele é ruim, não é que ele quer prejudicar a gente em especial, mas ele tem pensamentos como a gente, tem uma depressão, tem uma raiva do mundo, não acredita em nada, então ele está perdido. A gente está aqui igual, o que acontece? Pá, sintonizou. Aí ele, né, como que acopla assim na gente e potencializa aquilo que a gente está sentindo. Esse é o processo obsessivo, que vai de simples até fascinação, que é uma coisa mais grave e que, se a gente não estiver atento, isso pode acontecer com a gente. Influenciados nós somos todo o tempo. Então, a gente quer ser influenciado por quê? Por boas energias ou não? Então, falando aqui dessa, eu acho que era isso, então, que você queria colocar. Então, a oração é essa nossa blindagem contra o pensamento ruim, contra nós mesmos, porque a gente tem as nossas próprias inclinações, né? Que não são sempre boas. A gente está aqui aprendendo, se melhorando. Muitas a gente já deixou para trás, mas outras a gente ainda tem. Então, tomar esse cuidado com a gente mesmo, com o que a gente pensa, orar e vigiar, como Jesus fala. Orar em oração, criando essa sintonia. Vigiar o outro. Não, vigiar a gente. Vigiar o quê? Vigiar o que você pensa. Porque você vai ter ao seu entorno tanto amizades como família, relacionamentos, trabalho, de acordo com aquilo que você carrega na sua mente. Então, o pensamento é força que cria, é força que transforma, é força que modifica para o bem e para o mal. Então, é importante a gente manter o pensamento vigilante e, sempre que possível, pedir essa ajudinha. Deus, estou aqui, ó, cuida de mim, que eu não estou muito legal hoje, me dá uma energia boa. E vem lá, tem um anjo da guarda que nunca se afasta. A gente que se afasta dele, ele está sempre ali. Anjo da guarda, mentor, os entes queridos que nos amam. Então, lá, olha, não faz isso, não pensa isso, entendeu? E a gente, às vezes, não dá atenção a eles. Quando a gente está muito na vida material, a gente não consegue, isso é fato, a gente não consegue receber inspiração do mundo espiritual, porque a gente não
estar na mesma sintonia. A oração nos coloca em sintonia com tudo isso. Me estendi, né? Quase uma palestra, mas às vezes a gente precisa, né? Quando eu falo para mim também aqui, ó. Né? Vamos lá. Temos tempo. Ninguém mais? Bom, então nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigada, gente. Até um próximo encontro. Obrigada, Roseli. Então, aqueles que não fizeram a sua pergunta e quiserem vir conversar com a Roseli ao término da nossa palestra, ela vai atender com muito carinho, tá bom? Agora, novamente, nós vamos nos acalmando, nós que já recebemos tanto nesses minutos, porque o tema foi tão importante que para a gente é minutos, né? Então, agora nós vamos doar. Vamos doar aquilo que nós temos de melhor em nossos corações, em forma de vibrações. Vibrar é desejar o outro, tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, vamos doar amor, fraternidade, muita luz, equilíbrio para todos. E assim, Deus, o nosso Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos em seu nome, pedindo o teu amor, o seu carinho por todos os hospitais. Que todos aqueles irmãozinhos que lá se encontram possam receber a sua energia de amor, de saúde, de esperança. Vibremos. Assim também nós vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, por esta humanidade que está tão carente de amor, de empatia para com o outro. Vamos vibrando muita luz para esse planeta tão lindo que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de estagiarmos aqui, de ser pessoas melhores amanhã, para quando retornarmos à nossa verdadeira casa, possamos dizer: Pai, fiz o que pude, e que Ele possa estar contente com o pouco que nós fizemos. Que possamos um dia ver esse planeta se tornar azul, muito iluminado. Vibremos muita paz. Vamos vibrando pelas pessoas que se encontram na rua, para aquelas pessoas que se encontram tristes nesse momento, que se encontram desanimada, que elas possam receber todo o amor do Criador, que nesse momento elas possam se sentir abraçadas amorosamente por nosso irmão maior Jesus, que elas possam receber tudo aquilo que elas precisam. O Pai conhece cada um de nós e as nossas necessidades. Vibremos muito amor por eles. Pedimos pelos nossos governantes, pedimos para que eles tenham discernimento do seu trabalho, do seu propósito para com Deus, que eles possam olhar para os menores, que possa cada vez mais pensar no ser humano, não só em si. Vibremos por eles. Muita luz. E assim nós vamos vibrando por um amigo, um companheiro, alguém que saibamos necessitados. Que Deus possa visitá-lo, cada um deles. Que eles possam receber a saúde, que eles possam receber a paz, a esperança e a paciência, que tudo passa. Que Deus abençoe cada um deles. Que assim seja. E assim nós agradecemos a Deus, a espiritualidade que esteve conosco durante o nosso trabalho, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos direcionando ao caminho a seguir. Assim, nós também agradecendo a Deus por toda esta oportunidade de trabalho, por esta bênção. Que todos aqueles que aqui chegaram, que possam sair daqui felizes
e levando em seus corações as nossas vibrações de amor, principalmente o amor de Jesus. Gratidão, Deus, gratidão aos nossos guias protetor por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos ao passe coletivo, chamamos ao nosso dirigente. A espiritualidade, conhecedora de nossa necessidade, nos ampara individualmente no momento em que se direciona a emissão de fluido espiritual magnético. O passe coletivo deste momento estará beneficiando os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, assim como os nossos companheiros aqui presentes no salão de reuniões. Por favor, acompanhe o direcionamento dos dirigentes do passe. Boa tarde. Convido os trabalhadores do passe a se posicionarem. E assim, vamos elevando o pensamento, desconectando a equipe espiritual aqui presente. Vamos visualizando a figura do Mestre Jesus em nossa frente, com toda a sua luz, e diante dele, colocamos a situação que nos aflige. O auxílio virá, através de seus emissários, que se encontram entre nós nesse momento, e que dispersarão os remédios que necessitamos em forma de fluidos. Certos e serenos desse auxílio, serenos e confiantes, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe a distância. Vamos mentalizando aquele ente querido que necessita. Quem tiver mais de uma pessoa, pedimos que pense neles alternadamente. Vamos emanando desejos de serenidade, de equilíbrio, de cura, de libertação, certos de que todos estão sendo auxiliados, serenos e confiantes. Vamos a Jesus. Graças a Deus, e que possamos retornar no próximo sábado para darmos sequência ao tratamento. Obrigado aos trabalhadores. Obrigada aos trabalhadores. Agora nós vamos ao recadinho da casa. Só tem 2 recadinhos. Primeiro, campanha de inverno. Ainda dá tempo de aquecer o nosso inverno e moletons novinhos para os nossos pacientes em atendimento especializado na unidade de longa permanência. São mais de 520 pessoas com deficiências. Pode ser calças ou blusões no tamanho GG e extra GG. As solicitações por tamanho grande é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes, nas cores cinza, bege e azul, cores padrão de utilização na unidade. Se desejar a sua doação em peça, pode ser encaminhada para uma das nossas unidades doutrinárias, ou pode ser realizado um depósito bancário ou PIX de qualquer valor para a campanha Conjuntos dos Moletons. Junte os amigos, a família, os conhecidos e vamos deixar o coração dos nossos pacientes quentinho neste inverno. Mais informações no site www.nossolar.org.br ou nos cartazes do centro. Agradecemos de coração toda a colaboração possível.
Segundo recadinho. Quer aprender mais com a doutrina espírita? Temos vagas abertas para o introdutório do curso de doutrina espírita. Inscreva-se no plantão da Unidade Doutrinária de Santana. Aqui nós encerramos a nossa reunião e aqui presente, e também agradecemos aos internautas que nos acompanharam. Que Deus abençoe cada um e que todos fiquem em paz. Gratidão a todos.